Atenção, este é um canal focado em pesquisas sobre o Mazzaropi. E não esperem vídeos curtos, pois aqui não é Reels de Instagram. Mazzaropianos, vocês sabiam que a cada lançamento de um filme do Mazzaropi, em um dos cinemas da época em São Paulo, se tornava praticamente um carnaval? Você não sabia disso? Então, venha comigo depois da vinheta. Mazzaropianos! Bom, vocês? Eu sou o Thiago Tareira, estou aqui novamente no meu canal Coisas de Jeca, trazendo informações e curiosidades sobre o nosso eterno Jeca Mazzaropi que ninguém vai trazer para vocês aqui jamais. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma reportagem em uma revista de época que mostra e que prova o que já está publicado nesses livros de biografia do Mazzaropi que eu tenho aqui. Todos contam que quando o Mazzaropi ia lançar um filme e aparecia em sua premiere no Cinearte Palácio, aquele cinema se tornava praticamente um carnaval. E eu me basearei nesta revista O Cruzeiro, de 10 de fevereiro de 1970. Essa revista é uma publicação de época. E antes de começar, Mazzaropianos, só peço para vocês metralharem o like embaixo, sem dó, para me ajudar a dar relevância aos meus vídeos aqui no YouTube. E também peço encarecidamente para você se inscrever no meu outro canal de suporte chamado Cortes do Coisas de Jeca, pois nesse canal eu mostro vídeos curtinhos, por sinal, para as pessoas que ainda não conhecem os vídeos aqui no canal Coisas de Jeca. E se você quiser me ajudar de outra forma, tem o Pix aqui em cima. E a partir de R$1 que seja, você já estará me ajudando a continuar essas pesquisas mazzaropianas que ninguém trará aqui na plataforma. Jamais. E a matéria é exatamente essa. Um sucesso para Jeca. Mazzaropi teve que romper um engarrafamento no centro de São Paulo para ver o seu filme. Nessa matéria vocês vão ter ideia de quão Mazzaropi era famoso nos anos 70. Por causa de um engarrafamento fora de hora, o Ford LDT amarelo não pôde andar nem para frente nem para trás. Ou seja, Mazzaropi tinha um Ford Landau amarelo que era muito chique para a época, e o carro dele ficou parado no meio do engarrafamento da turma. O engarrafamento era culpa dele mesmo, pois estavam indo assistir o seu filme, Uma Pistola para Jeca. São 21h30 e ele está parado junto à Praça do Correio, no centro de São Paulo. Precisa chegar a menos de 200 metros adiante, no Largo Paissandu, indo pela Avenida São João. Mas é exatamente no Paissandu que a confusão é maior. Milhares de pessoas, câmeras de televisão, até componentes de uma escola de samba atravancam a rua. O tempo vai passando e o LTD amarelo quase não consegue andar. Depois de meia hora, exatamente às 22h, o carro chega à frente do Cinema Arte Palácio. As 6 pessoas que estão no LTD ainda nem abriram a porta e o povo já está aplaudindo muito. Então, de dentro do carro, um dos primeiros a descer é Amácio Mazzaropi, o cineasta brasileiro que está chegando para a estreia de seu filme, Uma Pistola para Jeca. É segunda-feira, 26 de janeiro de 1970. Em sua casa de 2 andares, sem luxo, em bairro classe média de São Paulo, a casa do Mazzaropi ficava no Itaim. Amácio Mazzaropi está falando de sua vida fora das telas de cinema. Rico? Não, rico não precisa trabalhar. Eu preciso. Claro que tem alguma coisa. Esta casa, que tem 3 quartos, sala, banheiro, cozinha e garagem. Uma casa em Santos, o LTD, ou seja, o Landau. As peruas e a fazenda em Taubaté são da Panfilme, na qual tenho 2 sócios. Mazzaropi tinha 2 sócios na Panfilmes. Quem souber, coloque nos comentários, porque eu não faço ideia quem era. Nem eu sabia que ele tinha 2 sócios. Mas é evidente, sou o maior acionista. Solteirão, com 54 anos, Mazzaropi mora com sua mãe, Dona Clara, de 77 anos, e com João, um menino de 16 anos, que eles criam. Mas a casa está sempre cheia de amigos, de gente que trabalha nos filmes dele. E tem ainda os cães Black, um forte pastor alemão, de 3 anos, e a cachorrinha Laika. É que eu gosto muito de bicho, de tudo que é bicho, só cobra, sapo e aranha que eu acho medonhos. Se vejo uma caranguejeira, me arrepio.
Mazzaropi desce do carro meio assustado com a confusão que está causando, mas já esperava por isso. Seu público sabe que, em vez de promover uma avant-premiere de cada um de seus filmes, Mazzaropi participa da sessão das 10 do primeiro dia de exibição deles. Ele sabe que seu público é fiel, por isso a coisa é grossa, a ponto de parar o trânsito numa avenida importante como a São João para entrar no cinema, depois de ser abraçado pelos fãs, depois de dar entrevistas à televisão, depois de ser saudado por passistas e pastoras de escola de samba. Mazzaropi precisa recorrer a 20 policiais de reforço. Ele consegue entrar, mas a massa humana na rua está pressionando, ameaçando invadir. Não é para menos. Vieram 2 ônibus lotados de Campinas, 2 de Taubaté e 2 de São Luís de Pareti. E vieram alguns políticos do interior, vereadores e candidatos a prefeito, para fazer média com os eleitores e com o astro dos eleitores. Aí pra vocês terem ideia, que Mazzaropi se tornava até palanque eleitoral, hein? Na sala decorada em azul, sentado numa cadeira de vime, Mazzaropi está à vontade. Como sempre, fica em casa. Camisa de tergal chumbo, calça cinza, também de tergal, sapato esporte. Para as fotos resolve mudar de camisa. Manda buscar uma de seda, floreada, vermelha e branca. Vou botar uma roupa mais pra frente. Essa camisa do Mazzaropi era bem estilo dos anos 70 mesmo, hein? Florida e colorida. Filho de italiano, com brasileira descendente de portugueses, Mazzaropi começou sua vida de artista representando em festas escolares. Com 16 anos fugiu de casa para trabalhar com o Fakir Ferri. Nessa época já fazia caipira. Logo montou uma trupe com o qual viajava pelo interior, apresentando-se em cinemas depois dos filmes. Filho único, Mazzaropi era muito querido de seus pais, que a esta altura já acompanhavam sua trupe. Com o tempo, Mazzaropi foi caracterizando o seu tipo de caipira. Na época, a moda era fazer caipira, inspirado no mais famoso Sebastião Arruda. O pessoal do espiritismo dizia que eu estava com o espírito do Arruda encarnado em mim depois que ele morreu. Mazzaropi era fã de carteirinha de Sebastião Arruda, que foi quem praticamente deu a ideia para Mazzaropi de criação do seu personagem caipira no teatro. E já fiz vídeo falando sobre Sebastião Arruda e deixarei o card aqui em cima. O progresso trouxe o CinemaScope. Os cinemas tiveram que mudar suas telas. E em vez daquelas telas lineares removíveis, passaram para as côncavas fixas. E assim não podiam mais ceder seus palcos a espetáculos de variedades. Depois das apresentações de filmes, porque não havia espaço. Por causa disso, Mazzaropi montou um teatro de emergência. Uma espécie de circo. O esqueleto de madeira em forma de casa e as paredes de pano. Chegou a usar seus lençóis para completar o teatro. Tal a dificuldade em que se encontrava nessa época. Começou apresentando seu grupo em Jundiaí, em 1935. Fez sucesso e logo organizou uma companhia de teatro. Estreou com O Divino Perfume, de Renato Viana. Com o teatro, Mazzaropi andou pelo país e chegou a São Paulo. Seu nome passou a ser mais respeitado e em 45 foi fazer um teste na rádio Tupi. Foi imediatamente contratado para um programa humorístico, sempre como caipira e atingindo a faixa de público que tem até hoje. Ou seja, Mazzaropi foi apresentar o programa chamado Rancho Alegre, que bombava na época na rádio e depois passou também para a televisão. Em 1950 foi chamado de Manaus, onde fazia um programa para a inauguração da TV Tupi em São Paulo. Eu estava em todas. A maioria dos artistas tinha medo de televisão, achavam que ficariam feios na TV. Eu não tinha problema nenhum, pelo contrário, quanto mais feio melhor. Mazzaropi caminha emocionado para o palco. Toda a plateia do cinema lotada está de pé, aplaudindo. Mais tarde, ele vai confessar que esta é uma situação difícil de se descrever com palavras, mas revela que, num momento como esse, que se repete em cada estreia sua, ele sempre pensa no trabalho que teve para chegar a ser o Mazzaropi ídolo de hoje. E se sente muito feliz porque está colaborando com aquilo que é sua grande paixão, o cinema nacional. Aqui vocês têm ideia de quanto o Mazzaropi era famoso nos anos 70, mazzaropianos. Na casa tudo é simples, sem sofisticação. É a própria mãe de Mazzaropi, Dona Clara, que traz o uísque escocês. Mazzaropi não bebe, pede que a gente mesmo se sirva. Continua contando sua carreira. Então comecei com o cinema, o que faço há 20 anos. Foi convidado por Abílio Pereira de Almeida, num bar ao lado do Teatro Brasileiro de Comédia, que resolveu fazer seu primeiro filme. Era Sai da Frente, a primeira comédia da Vera Cruz, e daí não parou mais. Agora quem produz seus filmes é a Pan Filmes. A sigla quer dizer Produções da Márcio Mazzaropi.
E Mazzaropi participa de tudo: produção, direção, quando necessário, publicidade e até fiscalização. Conta que quando lançou sua primeira produção, Chofer de Praça, em 58, na verdade ele lançou em 59, 58 ele gravou, ia a Santo André no dia do lançamento para fiscalizar a bilheteria. No caminho sofreu um acidente e quebrou os 2 braços e uma vértebra. Passou 3 meses engessado, mas não deixou de acompanhar as andanças do filme. Um de seus maiores sucessos, Mazzaropi realmente sofreu esse acidente, se arrebentou todo por ajudar a estar fiscalizando o seu filme Chofer de Praça. E eu já falei sobre esse grande acidente de Mazzaropi, que ajudou a causar a sua doença fatal. E eu vou deixar no card o vídeo aqui em cima. Sonhando com indústria do cinema nacional, diz que não vai morrer sem ver esse sonho realizado. Mazzaropi lamenta que o cinema no Brasil seja feito por uma meia dúzia de idealistas, não por grupos capitalistas. Não é indústria, é aventura. Chega a dizer que quer fazer cinema, não dinheiro. Cinema para ele é diversão. E toda diversão é arte. Pena que Mazzaropi, nem mesmo a gente conseguiu ver até agora o cinema industrial brasileiro, né? Sempre lançam esse filminho meia pataca todo ano, a maioria é pela Globo Filmes e tudo com dinheiro da Ancine. Ou seja, a maioria desses filmes é lançado para quê? Para arrecadar fundos para sabe lá quem, né? Então, a diversão baseada numa mensagem de otimismo e esperança é o seu compromisso com o público. Compromisso que satisfaz muito os distribuidores também. Com isso, fala com certo desprezo do cinema novo. Cinema é uma história bem contada e bem feita. Tem nada de novo ou velho. Americano faz cinema velho há muito tempo e ganha dinheiro com isso. E o público fica satisfeito também. Isso já foi provado também várias vezes em várias revistas que eu trouxe para vocês aqui, que realmente Mazzaropi tinha ranço, de uma certa forma, do cinema novo. Que para Mazzaropi cinema era para alegrar, não para ficar, entre aspas, lacrando a meia dúzia de pseudo-intelectuais que não enchia uma fileira de cadeira no cinema e queriam botar banca nos filmes Mazzaropi, né? Então, concordo com o Jeca. Com alguma raiva dos críticos muito pichado, Mazzaropi gosta de falar de seu público e de seu faturamento. O Paraíso das Solteironas, seu penúltimo filme, rendeu 2 bilhões e 650 milhões de cruzeiros até o ano passado. Mazzaropi diz que não fica nem com 30% disso. A única coisa que tenho em mente é fazer dinheiro para transformar nossa brincadeira em indústria. Diz que não é contra o nu e o palavrão, quando necessário e como verdadeira expressão de arte, e não como uma industrialização do sexo, que é o que virou os filmes dos anos 70, dos anos 80, né? A tal da porno chanchada que destruiu o cinema nacional. E só pra tirar a base do que eu tô falando, reparem quem gravou porno chanchada ou dirigiu, pra ver hoje em dia se eles gostam de falar disso. Eles têm bastante vergonha disso. Eles vão falar que não, que é arte. Arte escampau. Nunca que eu iria levar os meus filhos ou minha mãe assistir essa porcaria no cinema. Nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Mas não aplicaria palavrão e nu em seus filmes, porque a família não gosta. E eu faço cinema para a família. Deixar bem gravado isso aqui. Mazzaropi fazia filme para a família e ele ficou milionário através da família que ia inteira em peso assistir seus filmes, pois não tinha censura, era censura livre. Mostrando seus prêmios, dizendo que na sua casa as pessoas acordam e deitam falando em cinema, falando que em termos de comida detesta miolo, carne seca e rabada, mas adora frango de qualquer jeito, revelando que ouve só músicas tranquilizadoras, porque ajudam a inspiração. Mazzaropi é um homem simples que levou 6.234 pessoas ao Cinearte Palácio no dia de estreia. Um homem que vive de e para o cinema e se preocupa com isso, a ponto de mandar um recado para o ministro Delfim Neto que ele ajude o cinema brasileiro da seguinte maneira: que o incentivo fiscal que nos é dado e nos permite investir em ações da Sudene no Nordeste não seja permitido a usar na nossa própria indústria, na compra de material. Essa Sudene existiu até 2001, era um órgão do governo para ajuda e incentivo do Nordeste, mas sabemos que essa Sudene foi alvo de muitos escândalos de propinas e de favorecimento de político, né? Depois de 2001 ela foi recriada e até hoje ninguém sabe para que serve essa Sudene. Tem o prédio dela que fica em Recife, mas ninguém sabe para que serve aquilo lá. Mazzaropi chega ao palco
é ovacionado pelo público e recebe as homenagens por mais esse seu filme. O sexto, A Cor, que marca seus 20 anos de cinema. Desce do palco, senta na plateia como um espectador comum. As luzes do cinema se apagam e na tela aparece a cara de Mazzaropi e os créditos de um filme que vai correr todo o Brasil, batendo recordes de bilheteria. Panfilmes apresenta Uma Pistola para Jecka. E realmente bateu recordes de bilheteria esse filme na época. E nessa foto aparece Mazzaropi, escrito aqui: para entrar no cinema, depois de abraçado, entrevistado e até saudado por escola de samba, ele precisou de reforço policial. Monte de gente aqui esperando o Mazzaropi, abraçando, querendo vê-lo, e pelo jeito tinha até político no meio aqui pra variar, né? Eita, nós. Essa foto o Mazzaropi tirou para entrevista em sua casa, para a revista O Cruzeiro, e a camisa dele toda florida dos anos 70. Essa foto eu achei fantástica. Aparece certinho o que era o lançamento dos filmes do Mazzaropi. Olha de gente e até carro de televisão. Olha isso aqui, a estreia do Jecka. Teve até cobertura de televisão paulista. Já vi muitos pistoleiros, mas como o Jecka, jamais. Ele é realmente fantástico. O Arte Palácio se transformava numa festa no lançamento dos filmes do Mazzaropi. Olha isso aqui, cara. E aqui embaixo, essa foto fantástica também. Mazzaropi com sua mãe, Dona Clara Mazzaropi, e seu irmão de criação, João Batista de Souza, que aqui ele tinha 16 anos e tinha um bigodinho igualzinho do Mazzaropi. Escrito aqui: Mazzaropi mora com sua mãe e seu filho adotivo num bairro de classe média em São Paulo. Só que isso aqui tá errado. Tá errado. Me passou. Mazzaropi nunca teve filho de criação nenhum. Foi sua mãe que pegou os dois meninos, Péricles Moreira e João Batista de Souza, para criar. E Mazzaropi apenas a ajudou, pois quem criou os dois meninos foi a sua mãe. Tem gente canalha até hoje querendo dizer que existe filhos de criação no Mazzaropi. Mentira! Hein, Juca? Quer falar a respeito desse vídeo de hoje, rapaz? Pula aqui, Jacu do Mata Dentro, só. Mazzaropianos, voltei aqui para dar meu pitaco. Neste vídeo de hoje, o filme do Mazzaropi, Uma Pistola para Jecka, foi um sucesso gigantesco em 1970. Mazzaropi faturou muito com esse filme. Além disso, teve um público estrondoso em todas as salas de cinema do Brasil. Mas até hoje tem muitos críticos canalhas que não dão o braço a torcer, que fica lambendo as botas até hoje do cinema novo. Mas o cinema velho de Mazzaropi é que enchia as salas dos cinemas dos anos 70, 60 e 50. E isso não tem preço. Juca, realmente Mazzaropi era muito famoso nos anos 70. Cada filme que o homem lançou era um recorde mais absurdo que o outro. Que filme nenhum daquela época no Brasil teve tanto público e rendimento como os filmes do Mazzaropi. Mas para variar, a crítica nojenta brasileira nunca deixou o homem em paz, né? Nunca deram os créditos verdadeiros para o grande Jecka Mazzaropi, que lotou os cinemas de verdade, uma vez por ano. Como vocês viram aqui, era um tremendo carnaval os lançamentos do filme do Mazzaropi, em frente ao Cine Arte Palácio, que hoje em dia está totalmente abandonado, jogado às traças e acabou em nada. Essa magnífica sala de cinema que tanto alegrou as pessoas nos anos 70, 60 e 50 com os filmes do Jecka Mazzaropi. Muito obrigado e como sempre digo aqui, sai, temo de